Quem é que paga o Estado Social em Portugal? São os trabalhadores, ou seja, é quem vive do salário. Salário, quando eu digo trabalhadores, são trabalhadores industriais, os trabalhadores de serviços, os funcionários públicos, os professores, os médicos, pagam os seus gastos sociais. E, portanto, a chantagem de que nós andamos a ser alvos há vários anos, sobretudo desde 2008, que andámos a viver acima das nossas possibilidades e, portanto, temos uma dívida pública, é falsa. É absolutamente falsa. Nós calculamos o salário direto, o salário em espécie, que aliás é considerado como salário assim também pelos dados europeus, portanto, quando se referem que, por exemplo, os maquinistas da Carris têm uma regalia que é andar de comboio, eles e a sua família, isso é considerado salário, não é uma regalia. Deixa-me só, Raquel, perdoa-me interromper, deixa-me só dizer uma coisa para a Câmara, que há alguns espectadores que não sabem. Salário é o dinheiro que nós recebemos por um trabalho ao fim do mês. É que há muitas pessoas que, hoje em dia em Portugal, que são capazes de não saber, mas pode continuar, peço desculpa. Claro, quer dizer, é o salário direto, portanto, aquilo que nos é entregue em dinheiro, é o salário em espécie e também é aquilo que nós contabilizamos neste livro, que é aquilo que nós designamos como salário social líquido, outros designam como salário indireto. Ou seja, nós fomos calcular tudo o que o salário dá ao Estado, através de impostos diretos, indiretos e contribuições da Segurança Social, e o que é que recebe em saúde, educação, espaços públicos, desporto, segurança social. E chegámos à conclusão que na maioria dos anos, inclusive, há superávit. Portanto, na maioria dos anos, os trabalhadores pagaram mais para o Estado do que receberam e o Estado nunca nos explicou o que é que fez com esse dinheiro. Então afinal, nós tínhamos dinheiro? Claro, quer dizer, nós temos dinheiro, repare, existe uma dívida, e existe uma dívida pública elevadíssima. Essa dívida não tem nada a ver com os gastos sociais, porque os trabalhadores pagam os seus gastos sociais. Essa dívida tem a ver com uma série de mecanismos. Primeiro, a própria dívida, que do nosso ponto de vista não é dívida nem pública, é uma renda privada. Significa que... Certo, ok. Ou seja, significa que os grandes empresários, capitalistas, grandes empresas canalizam para os títulos da dívida pública capital que não é valorizado ou que há um grande risco de não ser valorizado no setor produtivo. E, portanto, ali tem uma renda privada que é dada pelo juro, que, aliás, até dá jeito que a dívida cresça. E ela vai crescer, aliás, a Troika exige que isso está previsto no programa da Troika, portanto há um crescimento da dívida pública e mesmo que não haja um crescimento dos juros, como a massa da dívida está sempre a crescer, também está sempre a crescer essa renda. Portanto, por aí. Mas há outros mecanismos de gerar esta dívida. Por exemplo, nós pagamos mais de 1.000 milhões de euros só para as PPPs das autoestradas, o que significa que você, eu ou qualquer pessoa que deixámos de andar da autoestrada porque deixámos de ter dinheiro para pagar as portagens, pagámos-las na mesma, porque o Estado fez um contrato, nomeadamente com a Motogil, com o Grupo Mel, com os concessionários de estradas, que quer nós lá andemos ou não, pagámos. Eu não sei se devia andar a dizer isso, porque se nós já andamos afogachado aos pórticos de scooters, não sabendo isso, imagina agora. Então, mas isso quer dizer que nós não vivíamos acima das nossas possibilidades? Viviam em cima das nossas possibilidades? Quer dizer que anda aqui alguém há muitos anos a viver à conta de quem trabalha. E é inacreditável que, por exemplo, tenha vindo ontem Fernando Henrique do banco, um banqueiro, sugerir do BPI, sugerir que os desempregados vão trabalhar para si gratuitamente, quando aquilo que nós vemos é que a banca anda a viver à conta das nossas possibilidades há muitos anos e em cima disso ainda vem um banqueiro exigir que nós, ou seja, o Estado, ou seja, os nossos impostos, pagassem o salário ou o desemprego, ou através do subsídio de desemprego, ou por salário, os seus trabalhadores. Que diga-se a verdade, é uma coisa que já vem acontecendo há alguns tempos. Ou seja, tem crescido, que nós fazemos aqui a contabilidade no livro, o programa de apoio ao emprego do Estado, que já vai em 1,4% do PIB, que é, na verdade, o Estado a pagar salários às empresas privadas. Portanto, somando PPPs de autoestradas, PPPs de saúde, uma gestão absolutamente desastrosa nos hospitais-empresa. Nós fazemos aqui as contas, desde que for introduzido o hospital-empresa, aquilo que nós temos é o número de consultas diminui, o número de tempo que cada médico está com o seu doente diminui, o número de camas nos hospitais diminui e, no fim disto tudo, aumenta o custo final. Então, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Como é que atualmente uma pessoa consegue sobreviver não tendo um primo autarca? Imagine, isso acontece, alguém nasce, não tem um primo autarca. Como é que uma pessoa consegue sobreviver? Muito mal, claro. Nós vivemos num país, tem
sinceras esperanças de que as pessoas não tolerem isto, porque nós temos 3 milhões de pobres, 1.300.000 desempregados, há 300.000 pessoas em condição de subemprego, há uma situação absolutamente quase caricata de se falar em jovens com 30 anos que estão a viver em casa dos pais. O que nós estamos a falar é de adultos, porque ninguém é jovem com 30 anos, é de adultos que vivem numa situação de dependência absoluta dos seus pais, uma coisa absolutamente, creio que é uma novidade do ponto de vista histórico, com condições que nós não discutimos aqui, enfim, são condições... É uma avaliação qualitativa, mas eu acho que do ponto de vista psicológico, da autoestima, do bem-estar emocional, é absolutamente catastrófico ter-se 30 anos e depender-se dos pais. Isso não é uma... Há algum tipo de equivalências de experiência de vida que nos garantam a reforma, como o Dr. Relvas? Quem tirou uma licenciatura inventada. Quer dizer, toda a segurança social de quem trabalha é paga por quem trabalha e é uma contribuição. E eu gostava de salientar isto porque os impostos não são consignados. Ou seja, nós pagamos impostos e o Estado, sem prestar contas, canaliza os impostos para o que quer. Agora, a contribuição social, não. A contribuição para a segurança social é algo que é entregue a uma pessoa de bem, Estado, para... De bem, deixa-me só apontar que depois pomos uma promo com isto. De bem, sim. Para que nos devolva sim, quando nós temos 65 anos. E, portanto, no meio disto tudo, é ainda mais escandaloso, se quiser, que as pessoas vejam as suas reformas diminuídas, porque a reforma, o Estado não está a dar nada a ninguém, o Estado ficou com o dinheiro das reformas das pessoas para agora lhes pagar as pensões e está a reduzi-las. Ok, então isso quer dizer que quando chegarmos aos 65 anos, todos, vão acontecer duas coisas. Primeiro, não vão haver jovens para nos explicarem como é que usamos a internet, que é uma coisa que nós vamos precisar. E vamos estar pobres e não vamos ter dinheiro. Um amigo, há poucos dias, desenhava-me um cenário, uma espécie de admirável mundo novo, ou de Portugal daqui a 20 anos, que nós estaríamos para a Europa mais ou menos como estão agora às beiras para nós. Ou seja, os melhores serviços médicos, as melhores universidades, tudo tendencialmente vai se concentrar no centro da Europa e nós ficamos periféricos, tão periféricos quanto hoje está atrás dos montes ou a beira. Eu estava a ouvi-lo a pensar que seria um cenário dantesco para daqui a 10, 20 anos, mas acabei de ouvir que uma boa parte dos medicamentos, ou há medicamentos essenciais que já não estão à venda nas farmácias portuguesas porque são exportados para os países centrais onde são comprados a um custo mais elevado. Ou seja, nós já estamos aqui numa espécie, até em questões tão básicas quanto o acesso a medicamentos essenciais, nós não estamos a ter acesso a esses medicamentos. Raquel já me conseguiu deprimir, se calhar acabávamos com isto. Não, mas deixe-me, não se deprima porque eu sou historiadora e particularmente aquilo que eu estudei melhor foi o período da Revolução dos Escravos, com uma taxa de desemprego absolutamente catastrófica. O que uma boa parte dos trabalhadores fizeram foi tomar conta da própria produção, foi entrar em mecanismos de autogestão e as coisas melhoraram substancialmente. Portanto, as pessoas têm sempre uma saída, mas essa saída passa por também acreditarem em si próprias para produzir, para governar, para reproduzir, em vez de confiar sistematicamente, passar um cheque em branco a governos sucessivos que, na verdade, o que fazem sistematicamente é transferir recursos públicos para o sistema privado.